toda a glória, Ele é digno de todo o louvor, de toda a adoração. Só Ele é digno. Aleluia. Só Ele é digno. Aleluia. Adora o nome do Senhor. Digno é Senhor. Digno é Senhor. Toda honra, de todo louvor. Digno é Senhor. Faça coração a Ele. Bendiga o nome do Senhor. Bendiga o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Aleluia. Nós te adoramos. Nós te adoramos. Nome do Senhor, aquele que está sentado no trono de glória, no trono de glória, trono de glória. Aleluia. Adora Ele, bendiga o nome dEle. Aleluia, 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 aleluia. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Adora Ele. Adora Ele. Tua presença é reina. Cante. Aqui neste lugar. Tua presença é reina. Aqui neste lugar. Diga, tua presença é real, Senhor. Aleluia. Tua presença é real. Aqui neste lugar. Tua presença é real. Aqui neste lugar. Mais uma vez. Tua presença é real. Aqui neste lugar. Tua presença é real. Aqui neste lugar. Então, Senhor, então adorarei, então louvarei, então me renderei totalmente a ti. Então adorarei, então louvarei, então me renderei.
Então adorarei.
aplaudir o nome do Senhor. Fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Guarda o meu coração, ó Deus. Guarda o meu coração, de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Quão insondáveis são os teus caminhos, inescrutáveis são os teus juízos, e a vontade já deixei, o teu reino eu já ganhei, e a vontade já deixei, o teu reino eu já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Os teus sonhos são maiores do que os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Te adoramos, Senhor. Tu és digno. Venha o teu reino, seja feita tua vontade. Com as suas mãos aos céus, diga. Venha o teu reino, seja feita tua vontade. Venha o teu reino, seja feita tua vontade. Venha o teu reino, seja feita tua vontade. Aleluia. Minha vontade já deixei, o teu reino eu já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino eu já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino eu já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino eu já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus.
Nós viemos para te adorar, nós viemos entregar tudo a ti, Senhor. Te entregamos a Ele, se renda aos pés dele, aleluia. Eu sinto que Deus quer fazer uma nova história em você. Chega de tanto sofrer, chega de tantas lágrimas, chega de tantas dores. Entregue tudo a Ele, tudo a Ele, teu viver a Ele, no altar entregue tudo a Ele, no teu altar tudo é teu. Preciso de uma nova história, diga eu preciso. Quantos? Às vezes a gente passa tempos nas nossas vidas lamuriando pelos cantos, reclamando, chorando, ao passo que Ele está pronto, preparado para enxugar as tuas lágrimas, para escrever uma nova história, escrever uma nova história para você. Amém?
Quantos querem isso? Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá, até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar, sabe de tudo mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor, sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá, até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar, sabe de tudo mesmo antes de falar. Ele conhece teu sofrer, a tua dor, sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. Quantos creem que Ele vai te ouvir? Então aplauda o nome dEle. Amém? Glória a Deus. Toma o teu assento. O pessoal que está lá atrás aí, me perdoe. Eu não liguei. Acho que não precisa, não precisa. Dá para me ouvir, Jean? Dá, né? Tá tranquilo então. Sejam bem-vindos, Deus abençoe a vida de vocês. Olha para a pessoa que está aí quase que do seu lado e diga para ela: o Senhor te abençoe nessa noite. Amém? Aleluia. Eu vou pedir que você abra sua Bíblia comigo. A palavra do Senhor em Lucas. Eu estava lendo essa passagem agora à tarde lá na empresa e eu queria compartilhá-la com você. O capítulo 5 de Lucas, quando Jesus está pregando a palavra, tem uma multidão para ouvi-lo, mas também tem uma multidão meio que decepcionada ali, né? E me chamou muita atenção esse texto, e já o preguei tantas vezes, mas quero compartilhar mais uma vez nessa noite. Capítulo 5 de Lucas. Nos perdoe, não liguei também a mídia, né? Quem encontrou, diga amém. Amém. Jesus estava na praia do lago da Galileia e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago perto da praia. Os pescadores tinham saído e estavam lavando as suas redes. Jesus entrou num dos barcos, exatamente o de Simão Pedro, e pediu que o afastasse um pouco da praia. Logo ele ficou na água, né? Dentro da água, uma distânciazinha do pessoal na beira da praia. E então começou a ensinar a multidão, depois que se assentou. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o teu barco para o lago, onde é bem fundo, e então você e os seus companheiros joguem as suas redes para pescar. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se rompendo. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los.
Eles foram e encheram os 2 barcos com tantos peixes que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, por favor, afaste-se de mim, pois eu sou um homem pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram tão admirados com a quantidade de peixes que haviam pegado ou apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus companheiros, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você vai se tornar pescador de gente. Eles então arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Amém? Amém. Oremos. Senhor meu Deus e meu Pai, nessa noite nós bendizemos o Teu nome mais uma vez, te agradecemos pela oportunidade que temos de ministrar a Tua palavra a cada irmão, a cada irmã que está aqui no templo e aos que também estão em suas casas, em seus lares ou onde estiverem, no seu trabalho, não sei. Tu sabes, e eu quero que a Tua bênção, Senhor, acompanhe os Teus filhos, esteja a Tua graça sobre as suas vidas, em nome de Jesus Cristo. E a palavra ao ser ministrada nessa noite, ela alcance corações sedentos e que queiram verdadeiramente frutificar diante de Ti. Em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo oramos. Amém? Amém. Quantos já tiveram algumas decepções na vida? Mais de uma. Todos nós passamos por decepções, amém? É decepção no trabalho, é decepção no relacionamento, é decepção na vida financeira. A gente planeja coisas e de repente não alcança, né? Você começa a arquitetar uma vida promissora lá com seus 14, 15 anos de idade. É quando tu chega nos 40, tu fala assim: caraca, nem 10%. É ou não é? Muitas vezes é assim, outras não. Mas eu creio que todos nós já vivemos alguns momentos decepcionantes nas nossas vidas. E aqui eu tenho alguns pescadores decepcionados. Imagine você trabalhar a noite inteira e não pescar nada. Rapaz, quando a gente vai no pesca e pague da vida aí, que tu já sabe que os peixes estão alimentados pra caramba, né? Tu joga anzol, nem sei porquê, mas fica ali naquela ilusão de que vai pegar alguma coisa, às vezes até pega, né? Uma tilápiazinha daqui, outra dali. Mas quando tu não pega nada, tu fica frustradaço, né? Agora imagine alguém que depende disso para viver. Aqueles homens dependiam da pesca para viver. E naquela noite, apesar de trabalharem tanto, não conseguiram absolutamente nada. Eles estavam decepcionados. E Jesus entra exatamente no barco da decepção. Quantos barcos Jesus poderia ter entrado naquela manhã? Qualquer barco, tinha muito barco por ali, não era só de Pedro, só de Tiago ou de João. Haviam outros pescadores, na verdade aquela coluna era uma coluna de pescadores. Mas Jesus resolve entrar exatamente no barco de um dos mais decepcionados daquela manhã. Talvez hoje você tenha vivido alguma decepção, tenha passado por um momento que te tenha trazido tristeza ao teu coração. Havia uma multidão ali que queria ouvir a palavra, mas o que me chama a atenção é que esses pescadores não foram embora. Eles podiam ter deixado o barco ali, qual é o problema? Jesus não ia roubar o barco, ninguém ia roubar o barco, até porque o mar da Galileia era um lago. Como é que vai tirar aquele barco dali 20 quilômetros para frente? Eles iam achar o barco de novo, né? Mas eles não vão para casa, eles estão cansados, estão decepcionados. Aí o cansaço é maior ainda. Quando tu trabalha pra caramba durante o dia, mas o teu serviço rende, tu fica cansado, mas fica feliz, sim ou não? Mas quando não rompe absolutamente nada, tem dia que nada rompe, tu fica cansadaço e chega em casa mais cansado ainda. Aí chega em casa a mulher daquelas buzinadinhas de leve, ou os filhos, aí que negócio que complica de vez. Aqueles homens
não foram embora. Eles poderiam ter ido para casa, lavar a rede, terminar de lavar a rede, deixa o camarada pregando aí, não tem problema, e eu vou embora, vou dormir, vou descansar, porque eu estou extremamente cansado. Mas aqueles homens não foram embora, eles ficaram. O que atraiu aqueles homens? Entenda que Jesus naquela manhã, ele estava pregando. Ele começou a falar de algo extraordinário. Vira para o vizinho teu aí e fala assim: ops, tem algo extraordinário acontecendo, que talvez você não esteja vendo. A galerinha que gosta de ficar em casa aí por causa da pandemia, tem coisas extraordinárias acontecendo, mas você não está vendo. Prefere ficar só assistindo live. Live é para aqueles que estão no grupo de risco, que não conseguem, ou melhor, não podem estar no templo. Aí eles precisam ficar em casa, ou não é? Mas tem gente que pode estar na igreja, mas prefere ficar em casa. Está cansado, está frustrado, mas vou ficar em casa, vou assistir de casa. Deus vai te abençoar, claro que vai, querido. Mas havia algo extraordinário acontecendo ali. Algo que estava acima do ouvido natural acontecendo ali. Algo que estava acima dos olhos naturais acontecendo ali, que paralisou aqueles homens. Tal quando Paulo e Silas, em Atos 16, estavam cantando, né? Depois de levar uma surra daquelas, ficarem presos, e quase à meia-noite ainda estão lá cantando, dando glória a Deus, dando aleluia, louvando ao Senhor, igual a gente estava aqui, erra uma nota para lá, acerta outra para cá, e vamos dando glória a Deus. Assim estava Paulo e Silas. E quando as cadeias se rompem, aqueles homens ficam lá dentro. Eles não fogem, eles não vão embora, eles ficam lá, ouvindo Paulo e Silas cantando. Por mais afinados que eles fossem, eu acho que um camarada que está ali há 10 anos, doido para fugir da cadeia, pode ser a voz mais afinada do planeta, né? Mas ele vai embora. A cadeia abriu, ele vai fugir. Mas aqueles homens não foram, porque algo extraordinário estava acontecendo dentro daquela cadeia, que os olhos naturais não captavam, que os ouvidos naturais não captavam, mas que os olhos e os ouvidos espirituais estavam recebendo, e aqueles homens receberam isso. Simão, Pedro, João, Tiago e os outros que estavam com eles ali começaram a receber algo extraordinário. O reino de Deus é chegado a vocês. O reino de Deus estava chegando para eles. O reino de Deus chegou para nós. Amém ou não? Amém. Vocês podem aplaudir o nome do Senhor por causa do reino dele. E aí, a rede da frustração está lá molhadinha. Está lá. Todo o projeto de decepção está lá nos olhos deles. As redes. O próprio barco. Você acha que Jesus entrou no barco de forma aleatória, querido? Claro que não. Jesus entrou no barco, como eu falei antes, exatamente no barco da decepção, no barco da frustração, porque ele iria mudar aquela história. Ele iria mudar a história de Pedro. Ele iria mudar a vida de Pedro, ele iria mudar a vida de João, ele iria mudar a vida de Tiago, ele iria mudar a vida daqueles homens. Por isso que ele entrou no barco. Sabe por que ele entrou no teu barco? Porque ele vai mudar a tua história. Não dá mais para ficar olhando para aquela rede da decepção. Não dá mais para ficar olhando aquele barco da decepção. Quando ele chega, ele muda a história. 1 Coríntios capítulo 5, no versículo 17 diz que se alguém está em Cristo, ou se Cristo está em alguém, né, é nova criatura, as coisas velhas vão embora. A rede era o símbolo das coisas velhas, das frustrações da vida.
Amém ou não? Amém. Eles olhavam para a rede e olhavam para o que Jesus pregava. Porque o reino dos céus, ou o reino de Deus, é como um homem que procura uma pérola preciosíssima e encontra uma no terreno. E aí ele fala assim: caramba, eu preciso comprar esse terreno, essa pérola está aqui. E vai lá, vende tudo que ele tem para comprar aquele terreno e adquirir aquela pérola. Assim é o reino. E Jesus pregando isso. E eu creio que enquanto ele pregava, como muitas vezes aconteciam nas suas ministrações, os coxos começavam a andar, os surdos começavam a ouvir, e aqueles homens estão olhando para a rede da decepção, para o barco que agora não é tanta decepção assim, porque tem alguém dentro do barco deles falando de vida e vida com abundância. João 10:10. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida, disse Jesus, e vida com abundância. Amém ou não? Amém. A vida que aflora de Cristo é vida com abundância. É aquela vida que Adão deixou para trás lá no Éden. Nessa noite, querida, o Senhor tem uma nova história para escrever. E aí, quando ele termina de ministrar sobre o reino de Deus, quando ele termina de falar, ele olha para Pedro. Para quem que ele olhou? Para o dono do barco. E ele olha para ele e fala assim: que tal colocar esse barco no mar de novo? E aí Pedro começa com uma argumentação: Senhor, tu não é pescador, eu sou. Passei a noite toda aí ralando coco. Joga a rede para lá, joga a rede para cá, e nada. Não achamos nem peixe, quanto mais nem um peixinho, quanto mais um cardume. Não achamos nada. Mas, sabe o que eu vejo aí, querido? Eu vejo quando nós colocamos diante do Senhor as nossas frustrações. Tem muita gente que discrimina Pedro porque ele começou a argumentar com Jesus. Sabe o que eu vejo? Sinceridade. Sabe o fator primordial para que o Senhor possa mudar a nossa vida, a nossa história? Quando nós somos transparentes com Ele. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Mas Pedro falou. Pedro colocou para fora a sua verdade. Pedro, olha, Senhor, eu estou cansado, eu estou frustrado, eu pesquei a noite toda e só peguei água, mais nada. Mas eu vou fazer segundo a tua palavra. Sabe o que eu encontro aí, o que eu aprendo aí? Que quando nós decidimos obedecer à voz de comando de Cristo, as coisas mudam. Tem muita gente que quer que as coisas mudem na sua vida, mas não conseguem obedecer à voz de comando de Cristo. Lucas capítulo 9, versículo 23 me ensina que se alguém quiser segui-lo, precisa negar a si mesmo, depois então tomar a cruz e segui-lo. É o que ele diz. Mas nós queremos que ele mude a nossa história sem que nós mudemos o nosso coração, sem que nós mudemos a nossa verdade, que para nós é verdade, não é? Nós não queremos obedecê-lo, mas queremos que ele nos transforme. Eu estava vendo uma live, não sei se era live, se era uma ministração de um padre, quando ele falou da pandemia,
e colocou algumas coisas ali até um tanto fortes, e as pessoas logo foram discriminando. Eu fiquei com a dó daquele senhor, porque eu fico imaginando o coração de um líder, querido, quando ele olha para o seu público, quando ele olha para as pessoas que ele está discipulando para Cristo, né? Lá em Mateus 28, 19, eles que são chamados discípulos e não vão mais ao templo, não buscam mais a presença do Senhor, arrumam pretexto para tudo com relação às coisas do Senhor, conseguem ir em todos os outros lugares, menos a casa do Senhor. Eu fico imaginando o coração desse líder, a frustração que está no seu coração, como Pedro voltando da sua pesca, nenhum peixe, nada, ensina durante anos, e na hora da pessoa tirar um 10, ela tira um 0, ele fala, caramba. As pessoas não olham mais para o coração do líder. Pedro era um líder. Pedro era um líder. Tanto era que lá em João, no capítulo 21, já depois de conhecer Jesus, andar 3 anos com Jesus, depois de viver uma vida extraordinária de milagres, e Jesus então vai para a cruz, e ele morre na cruz, ele ressuscita ao 3º dia, e já é a 3ª vez que ele aparece aos discípulos. Pedro, nesse capítulo 21 de João, diz que ele voltou para a pesca. Então, e quando ele volta para a pesca, ele diz assim, eu vou pescar. Os outros falam assim, nós vamos contigo. Pedro era um líder que estava frustrado. Lá no começo da história e lá depois no final da história, e as 2 vezes Jesus se aproxima de quem? De Pedro, para curá-lo. Mas sabe o que eu quero mencionar antes de nós terminarmos? É que muitas vezes nós discriminamos os líderes, aqueles que nos ensinam a palavra do Senhor. O que teve de malhação em cima do padre? Coitado, misericórdia. O que tem de malhação em cima de pastores que somente falam assim, irmãos, vamos à igreja. O Salmo 122 diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas hoje, se colocar o Salmo 122 para funcionar, vão apedrejar a gente de tudo enquanto é jeito, porque é uma irresponsabilidade, não sei o quê. Irmãos, lógico, nós temos que tomar todas as cautelas, mas não devemos nunca deixar de adorar o nome do Senhor. Lá estava um líder frustrado, e quando ele vê o milagre acontecendo, quando ele vê o Senhor Jesus fazendo um milagre extraordinário, colocando peixes e cardumes e mais cardumes, ele olha para si e olha para o Senhor. Sabe o que ele vê? Um santo e um profano. Quando eu olho para Cristo, querido, a imagem que eu tenho é de um santo. Ele é santo. E quando eu olho para mim, eu falo misericórdia. Misericórdia. Não posso pular na água, senão vou morrer afogado. Né? Mas a vontade que dá é de pular na água e falar, caramba, Ele é santo. Quem dera eu fosse. Quem dera nós fôssemos. Mas o tempo de frustração para Pedro acabou. Porque quando ele reconheceu, primeiro, aquilo que o decepcionava, e segundo, quem ele era, ele pôde ser transformado. Quando ele sai das águas, veja que os peixes ficam para trás. Diz o texto final que eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Sabe por quê? Porque agora não eram mais os peixes que importavam. O que importava era para onde Jesus estava indo. Não mais o que ele estava fazendo, mas quem era ele. Os peixes ficaram lá na beira do mar, lá na praia.
E eles seguiram a Jesus, sabe por quê? Porque agora seria uma nova história, seria um novo tempo. O tempo da frustração ficou ali, agora é o tempo de milagres. Vocês vão ouvir, e vocês vão ver, e vocês vão viver coisas que vocês nunca ouviram, coisas que vocês nunca viram, coisas que vocês nunca sentiram antes. A partir de agora, vocês terão isso. Pescadores de homens. Aleluia. Aleluia. E isso atraiu aqueles homens. 1 Coríntios no capítulo 2, no versículo 9 diz: aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que jamais penetrou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia. Quantos amam o Senhor aqui nessa noite? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Diga mais forte, glória a Deus. Glória a Deus. Então, aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que jamais penetrou no coração do homem, está preparado para você. Assim como Pedro viu, assim como João viu, assim como aqueles homens que andaram com Cristo viram, nós podemos ver e viver. Amém ou não? Amém. Porque a rede da decepção não é mais a rede da decepção. Quando ela foi jogada no mar, ela trouxe tanto peixe, mas tanto peixe, que não podia suportar. O que Deus tem para você é abundantemente mais. Amém. Mais do que você pede, mais do que você sonha. É o que está preparado para você. Amém? Você recebe isso nessa noite? Então põe a mão sobre o teu coração e diga comigo: Senhor, não há mais lugar para as minhas frustrações. Não há mais lugar para as minhas decepções, porque eu sei que em Ti eu posso e vou viver grandes coisas. Basta ouvir e obedecer a Tua voz, e eu vou viver o inimaginável, o extraordinário tempo de Deus na minha vida, na minha casa, na minha história. Amém? Em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Aplauda o nome do Senhor.